Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Inicialmente eu queria lhes desejar um belíssimo início de fim de semana e que termine com a vitória do Flamengo no domingo, lá em Volta Redonda contra o Sport. Jogo muito importante, um jogo que o Flamengo realmente precisa vencer. Então estou aqui com as 5 mais importantes notícias do dia e eu pediria a vocês que refletissem comigo e que comentassem sobre as minhas opiniões, que dessem as opiniões de vocês para que eu pudesse entender o que vocês estão pensando daquilo que eu considero de muito importante no dia de hoje. Não poderia deixar de citar toda a polêmica que envolveu o Rodrigo Caio com o Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado, vocês conhecem, é um jornalista que tem muita credibilidade, muito competente, um jornalista que já atuou em veículos de comunicação de ponta, agora tem o seu canal, ele faz lives com outros jornalistas que são muito competentes, é rubro-negro e que no dia de hoje anunciou algo que preocupou muito a nação rubro-negra, dizendo que o Rodrigo Caio tem uma lesão análoga à do campeoníssimo Gustavo Kirten, nosso Guga, campeão de tênis, e que teve que sepultar sua carreira em função de uma lesão no quadril. Então ele disse que o Rodrigo Caio padecia dessa mesma lesão e que, naturalmente, as condições de recuperação eram diminutas. Na verdade, ele não falou diminutas, mas nós podemos nos remeter a esse plano na medida em que sabemos realmente o que significa uma contusão no quadril, porque já sepultou realmente a carreira de muitos atletas. E o Rodrigo Caio prontamente resolveu desmentir o Renato Maurício Prado, dizendo que ele jamais sentiu qualquer dor, qualquer dificuldade no quadril, teceu comentários sobre a irresponsabilidade do Renato Maurício Prado de ter anunciado algo sem conhecimento técnico para isso, ou seja, tendo promovido um diagnóstico, meus amigos, que não é concernente à profissão dele, uma vez que ele não era médico e se estabeleceu uma controvérsia incrível sobre isso, e até agora não houve, 9 horas da noite, não houve nenhuma tréplica por parte do Renato Maurício Prado. Não sei se ele sucumbiu ao que o Rodrigo Caio disse, se realmente vai retificar, vai se posicionar corrigindo aquilo que ele falou, mas a torcida rubro-negra ficou muito preocupada pelo seguinte, porque nós queremos o Rodrigo Caio de volta, nosso melhor zagueiro. Nossa zaga é muito claudicante, a nossa zaga ainda não suscita a segurança que nós queremos. Ontem os dois tiveram uma bela atuação, mas diante de um jogo com características diferentes do Internacional. No jogo de ontem eles enfrentaram o Roque Santa Cruz, que é um centroavante mais clássico, aquele que fica parado dentro da área, aquele que cabeceia. Portanto é mais fácil combater esse estilo de jogo do que combater o estilo de jogo do Internacional, por exemplo, o Yuri Alberto, que não é um grande jogador, não é, mas é um jogador que tem explosão, que tem velocidade, que busca os espaços nas costas dos zagueiros e que obriga exatamente a esses zagueiros terem uma capacidade de explosão em espaços curtos, o que realmente não acontece com o Léo Pereira e Gustavo Henrique, que me parece que são muito lentos. Então a torcida ávida para que o Rodrigo Caio retorne, quando se depara com essa informação, fica ainda mais preocupada, porque de fato nós não podemos contar com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está afastado há muito tempo, volta, joga uma partida, fica 6 fora, enfim, parece que vai voltar já na semana que vem contra o próprio Olímpia. Nós torcemos muito para isso, mas ficamos muito preocupados. O Renato Maurício Prado ainda não retificou aquilo que ele falou, então vamos torcer para que o Rodrigo Caio realmente esteja falando a verdade. Acho que sim, e de acordo com ele, que continue então ao planejamento de reforço muscular, o qual se submete para poder ingressar no campo com regularidade, para que ele não tenha que ser intermitente, ou seja, jogue uma partida e fique 5 fora. Vamos torcer muito para que o Rodrigo Caio volte logo para os campos. Eu falava para vocês do jogo de domingo contra o Sport lá em Volta Redonda, muitos companheiros falando em poupar jogadores nesse confronto. Não, eu não acho que tem que poupar. Eu acho que o Felipe Luiz realmente merecia um descanso.
não poria nem o Felipe Luiz no banco, essa daí é a minha opinião, ele está cansado, ele precisa descansar. Poria o Ramon, que no meu entendimento entrou bem, com personalidade. Houve críticas ao Ramon, no meu entendimento infundadas, mas respeito a opinião de você aí, companheiro que está me ouvindo e que vai fazer comentários. Mas para mim ele entrou com personalidade, eu vi até rindo, muito tranquilo, jogando, marcando bem. Entendi que o Ramon realmente tem condições, eu gosto muito desse jogador, podia enfrentar o Sport com tranquilidade, o René ainda está machucado. E com a volta do Pedro e do Pires da Mota, principalmente do Pedro, né? O Pires da Mota não contamos muito, em função do grande número de jogadores que nós temos ali, mas a volta do Pedro também é animadora, porque pode ofertar ao time do Flamengo uma outra característica de jogo, um outro produto, para nós podermos vencer o Sport, porque nós temos realmente que vencer o Sport, justamente para que não deixemos os nossos principais algozes avançarem. Falando em algoz, não posso deixar de comentar aqui sobre o Atlético Mineiro. Parece que agora vão trazer o Diego Costa, também tem tratativas com o Davi Luiz, estão gastando muito, e ontem mesmo foram noticiadas as informações sobre o quadro conjuntural orçamentário do Atlético Mineiro. Os companheiros ali devem 1 bilhão e 200 mil, é muito dinheiro. Esses que estão aportando recurso lá no Atlético, em torno de 400 milhões, deram uma entrevista ontem dizendo que não vão cobrar juros, mas que o Atlético vai ter que pagar. É um empréstimo, o Atlético paga e não tem juros, que de acordo com eles daria em torno de 40 milhões, o Atlético fica isento dos juros, mas eles vão ter que pagar. Então, eu não sei se 1 bilhão e 200 mais 400 milhões, aí eu já não sei, mas 1 bilhão e 200 é muito dinheiro. Quase 1 bilhão e meio, contando com esses 400 milhões, aí mais de 1 bilhão e meio de dívidas, se eles não estão computados. Ou seja, algo que realmente estarrece bastante, mas os companheiros estão contratando. Na verdade, depositando todas as fichas na vitória das 3 competições que participa. Realmente o Atlético, ele é um candidato, né? Tem o Cuca ali para atrapalhar, ainda bem, mas o Atlético é candidato realmente à conquista dessas 3 competições. Está muito bem, os caras ganharam ontem lá do River Plate, um resultado inesperado para mim, pensei que eles fossem perder, mas torci até para que eles perdessem. Para mim seria até melhor enfrentar o River Plate do que o Atlético. Ontem eu fiz uma análise, meus amigos, de uma propensa final entre brasileiros lá no Uruguai, Flamengo e Atlético, Flamengo e São Paulo, Flamengo e Palmeiras, algo que vai dar muita confusão lá em Montevidéu. As torcidas são rivais, todas essas, com São Paulo um pouco mais ameno, mas contra o Palmeiras e o Atlético Mineiro, algo realmente que me preocupa bastante. Então, meus amigos, 1 bilhão e 200 oficial, e somando esses 400 aí, 1 bilhão e 600, mais de 1 bilhão e meio de dívida, é dívida pra caramba. E se os companheiros não ganharem as competições, eu acho que o caminho não deve ser outro, senão aquele do Cruzeiro, que me perdoem aqui os companheiros do Atlético, não fiquem chateados comigo, porque eu faço essa análise aqui bastante racional. Meus amigos, o Flamengo divulgou também uma nota para repudiar o racismo de ontem. Essas imagens são realmente catastróficas, é algo que não pode acontecer. Nos chamam, eles não entendem que sejam atitudes racistas, mas são atitudes racistas, é um preconceito inconcebível, algo que eu não vou dizer que seja anacrônico, porque acontece, no meu entendimento, não vai deixar nunca de acontecer enquanto a cultura da sociedade não mudar, enquanto realmente as pessoas não perceberem que constrangem, que humilham, que realmente é profundamente desagradável, é terrível, eu diria até uma barbárie você atentar contra a pele de alguém, não é? Tornando essa pessoa menor do que as outras, tentando tornar essa pessoa menor do que as outras, algo inconcebível há 200 anos atrás e ainda mais nos dias de hoje. Então, o Flamengo protesta e a Conmebol precisa punir, sim, o Olímpia de alguma maneira, porque eu vou lhes dizer uma coisa: o dia que eu tiver na arquibancada
e eu, graças a Deus eu nunca vi, e eu vi qualquer companheiro rubro-negro na arquibancada incorrendo nessa barbárie, eu vou ser o primeiro a denunciar essa pessoa, porque isso seria inadmissível para mim. Então, eu espero realmente que a Conmebol tome uma providência, que o Olímpia tome uma providência e que entenda que o que aconteceu foi muito desagradável. Ainda sobre o jogo de ontem, o companheiro Salazar, aquele que se machucou naquela jogada contra o De Arrascaeta no jogo de ontem, está bem melhor, ainda bem, torcemos muito pela recuperação dele, mas reclamou da arbitragem, achou que o De Arrascaeta deveria ter sido expulso, o presidente do Olímpia também bradou, disse que vai protestar na Conmebol, e eu sinceramente, meus amigos, não consegui entender nada que não tenha acontecido ali, marcado pelo juiz, foi pênalti, a jogada foi involuntária do De Arrascaeta, nós conhecemos o De Arrascaeta, ele não tem que ser expulso, foi sem querer, ao contrário, o próprio Salazar é que foi lá pegá-lo, ele que derrubou, foi um gesto instintivo, ou seja, lamento muito que os companheiros lá do Olímpia não aceitem a derrota. Meus amigos, tem um espanhol completamente desconhecido sendo oferecido para o Flamengo. Não se empolguem não, um companheiro de 31 anos, Sergi, ou Sergi, como vocês queiram chamar, Henrique, cara completamente desconhecido. Liguei para os meus primos lá, ninguém conhece, jogou em times realmente não muito importantes lá na Espanha, portanto, mais um atacante, 31 anos, oferecido para cá por um empresário, isso é apequenar o Flamengo. Nós não podemos entender que isso seja bom. 31 anos, não tem clube, quer vir para cá, resolveu, quero jogar no Flamengo. Não funciona assim, completamente desconhecido, um jogador que não deve interessar o Flamengo e que deve sim se interessar por preencher de qualidade as lacunas que tem dentro da equipe. O Flamengo precisa trazer alguns reforços mais pontuais, eu já tenho falado muito isso para vocês nas lives, para que nós nos fortaleçamos nas competições e possamos chegar a dezembro campeão, Flamengo campeão, campeões de todas elas. Então, meus amigos, queria que vocês comentassem esse vídeo. Mais uma vez, lhes desejo uma boa noite de quinta-feira, um bom início de final de semana. Amanhã, sexta-feira, nós vamos fazer uma live às 2h30 da tarde. Saudações rubro-negras a todos vocês. Não deixem de dar o like nesse vídeo e se inscreverem no canal. Grande abraço.